Amém, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. O pastor Abel começou a falar, né, sobre a conversa telefônica que a gente teve ontem. E também Deus falou muito comigo ali através da vida dele, acho que uns 10 minutos, né? 12 minutos, foi bem legal, uma conversa bem legal. E o pastor aí disse, poxa, poderias ministrar a palavra amanhã? E na hora a gente é pego de surpresa, começa a dar dor de barriga, começa já, né, a ficar nervoso. Para mim é um privilégio, uma honra, é a primeira vez que eu ministro na reunião de homens aí na história, então, né, e olhar para baixo e ver tantos homens de Deus, tantas pessoas que são referências na nossa comunidade é muito importante, porque todos nós, irmãos, somos melhores do que os outros em algumas coisas, né? Vocês são melhores que eu em muitas coisas. Eu sou melhor que você em algumas coisas. É por isso que a igreja, a comunidade, a gente se complementa um outro nas fraquezas. Falei com o pastor Abel, a gente até deu risada, né? No domingo eu estava, sábado, sexta, tarde, sábado, domingo, eu fui dar uma passeada, eu, a Lili e o Lucas, né? E eu não tive no culto de domingo. O que aconteceu? Durante a semana já, durante aquele final de semana até hoje, me senti um frango despenado, como se estivesse sem pena, por não ter estado aqui com vocês. É verdade, sabe? A gente sente falta da comunidade, né? Até aquela ilustração que fala de uma galinha cheia de penas, né? Como se o Deus fosse a própria galinha protegendo, tem a ver com o sentido. Nós ali estamos debaixo dessas penas de Deus, mas em comunidade, os pintinhos ali debaixo, né? Se aquecendo uns aos outros. Então a gente, quando não é aquecido, né? Eu me senti realmente, como eu falei para o pastor Abel, David, eu me senti como um frango despenado, sabe? Parece que estava faltando alguma coisa. O que estava faltando é que eu não vim na igreja. Essa que é a verdade, né? Isso é muito importante. E quando o pastor Abel falou comigo, né, para trazer uma palavra, na hora eu já comecei a correr ali, e para a Bíblia, e orar, né? Orar a Deus e pedir. Ontem à noite fiquei até tarde lendo alguns textos, mas hoje de manhã eu levantei cedo, bem cedo, e eu acho que era antes das 6 ainda, e fui para a cozinha e disse, Senhor, o Senhor precisa falar comigo, porque eu quero que seja algo, não um estudo pronto, feito, algo feito, mas eu quero algo que venha de Ti, né? Que dê uma direção para os homens, né, que vão estar lá essa noite. E o Senhor ministrou no meu coração a seguinte palavra: minha casa, meu jardim. O Senhor falou comigo, minha casa, meu jardim. Eu já corri para a criação ali, né? Para o livro de Gênesis. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, Gênesis 2, né, os versículos do 15 até o 17. Gênesis capítulo 2, os versículos 15 até o 17. Diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente morrerá. Amém? Então essa é a introdução, né, da minha casa, meu jardim, sua casa, seu jardim, e que nós vamos comentar um pouquinho nessa noite, sobre esse cuidado, né, que nós temos que ter com o nosso lar como um jardim. Se a gente verificar Gênesis 1, a gente vai ver em Gênesis 1, Moisés, né, foi o escritor de Gênesis, falando rapidamente sobre a criação, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aí ele falou, né, e fez Deus o homem e a mulher. Isso no capítulo 1. Quando chega no capítulo 2, ele vai e então descreve com detalhes como é que foi a criação do homem e a criação da mulher. Primeiro ele dá de uma maneira geral e depois ele vai detalhar. Isso tanto na criação dos animais, das árvores, das águas, né? Capítulo 1 ele dá de uma maneira geral, quando chega no capítulo 2 ele dá bem explicadinho, dando ênfase principalmente na criação do homem e da mulher. E quando ele fala aqui, irmãos, essa palavra com homem, 2, 15, 16 e 17, para vocês terem ideia de quanto é forte, isso me impressionou muito. Eu nunca tinha me tocado dessa maneira assim. A mulher não tinha sido criada ainda. Então quando ele deu essas ordens aqui, a mulher ainda não tinha sido criada. A gente vê isso só no capítulo 2. No capítulo 1, parece que eles foram criados juntos. No 2, então, dá os detalhes. Então você pode ver que só a partir do 18 o Senhor fala assim para ele: olha, não é bom que tu esteja sozinho, mas a obrigação de cuidar da sua casa, de cultivar o seu jardim, de cuidar do seu jardim, de fechar onde estava aberto, todo o cuidado que ele deu para o homem. A mulher nem tinha sido criada ainda, William, e ele já tinha dado para o homem. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? O texto está ligado no outro, mas ele é sequencial.
Então a responsabilidade foi dada para o homem. Então o cuidado do lar, do jardim, é uma função do homem. A responsabilidade final sempre vai ser do homem. A mulher nem tinha sido criada ainda, como eu acabei de falar. Então o cuidado, e o Senhor diz assim, o Senhor Deus colocou no jardim do Éden, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Então o cuidado da sua casa, o cuidado do seu jardim é com você. A palavra fala que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Agora, o material para edificação é você que provê. O material para edificar a sua casa é com você. A busca para a edificação da sua mulher e a base para a edificação da sua mulher é você. Ela não vai comprar o material, ela não vai em busca do material. O material de provisão para a sua casa é com você. E ali então ela edifica o seu lar. Além do cuidado, tem o cultivo. E essa função do cultivo denota trabalho. Tem alguns pregadores, teólogos de internet aí, que eles falam umas besteiras. Você já deve ter escutado comido bastante comida estragada na internet, né? É bem normal ter comida estragada aí na internet, né? Que eles falam que o trabalho é uma maldição. Não é verdade. O trabalho é uma bênção de Deus. Antes da queda, Ismael, aqui, o Senhor já manda o homem cultivar a terra. O que é cultivar a terra na sua essência? Né? É trabalhar. É trabalhar. E o que engloba um cultivo? Se a gente for ver de maneira prática, um cultivo de um jardim, que eles estavam no jardim, ele engloba primeiro semear, porque o homem foi dado sementes para semear também e para pegar sementes, ou seja, o trabalho do fruto, de comer o fruto, ou o trabalho de pegar sementes, de formar sementes, plantar e essa semente germinar e crescer. Certo? Semear. Depois de semear, um jardim o que se faz? Quando a planta cresce um pouco? Podar. Então tem que podar a planta. Quem gosta de árvore frutífera aqui como eu, sabe que você chega a certo tempo do ano que você tem que podar. Ou para as flores ficarem boas, você tem que podar, para a flor ficar bela, para aquela flor lá da Dona Lúcia ficar bonita, aquelas rosas todas. Não é verdade que tem que podar aqueles 100 pés de rosa lá, seu Arno? É ou não é? Lá da ponta direita lá, é 100 que tem? É verdade? Tem que podar, o senhor tem que podar, não tem? Então olha só, tem que ser podado. E também a função foi dada ao homem, além de semear e de podar, foi dada a função de colher também. Então eu quero perguntar para mim e para você nessa noite. Como eu disse, nós não somos melhores do que ninguém. Um não é melhor do que o outro, nós somos melhores em alguma área, um do que o outro. Você tem semeado na sua casa? Você tem semeado no seu jardim? Você tem semeado amor na sua esposa e nos seus filhos? Como é que estão as suas sementes? Será que você muitas vezes não tem comido as suas sementes? Será que muitas vezes você não tem estragado as suas sementes e deixado na obscuridade, né? Deixado no sol, essas sementes não têm ficado secas e elas não têm germinado? Então a reflexão que eu quero trazer para mim e para você nessa noite: como estão as nossas sementes e se nós temos ou não semeado? Tem aqueles de nós que ainda as sementes nem foram para a terra, já secaram no sol da injustiça, no sol da discussão, no sol da briga, no sol da monotonia, no sol do não romantismo, no sol de, tá bom assim, uma vez no mês tá bom. Como é que tá? Então nós temos que trazer essa reflexão. E com os nossos filhos, e às vezes até com a nossa esposa, como é que está a poda? Nós temos podado os nossos filhos, não importa a idade deles, corretamente? Aqueles que estão sobre a nossa tutoria, né? Que nós estamos cuidando, que nós somos os responsáveis. Como está a poda nossa? Porque nós temos que podar os nossos filhos. Só nós podando os nossos filhos, e muitas vezes, em alguns casos, podando o nosso cônjuge, como Adão devia ter podado Eva também, ali posteriormente, é que as flores vão ser flores lindas, com bastante cor, que não vão murchar e que vão durar bastante tempo. A sua posteridade, você quer que ela dure bastante tempo ou você quer que a flor murche na hora? Quando fala da glória de Deus, que é incorruptível, incontaminável e imarcessível, está falando de uma flor que não murcha, que não perde o perfume, que não perde a cor. É assim que o Senhor espera que nós sejamos com nossa esposa e com os nossos filhos. E o trabalho de colher também foi dado ao homem. Quem semeia, quem poda, colhe. E nós vemos no versículo, olha só, para cuidar dele, cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente. Ou seja, tem provisão se você estiver no jardim de Deus. Tem provisão para a sua vida. E você, além de ter a provisão para você, você é o responsável pela provisão da sua esposa e dos seus filhos.
É você que é o responsável. É proibido, irmão Aurélio, ter uma esposa milionária? Não, é bênção. É proibido que a esposa trabalhe? Não, não é proibido. É o modelo bíblico ideal? Também não, não é o modelo bíblico ideal também. Certo? Mas o papel de provedor, o esforço de provedor do nosso lar, de colher os frutos e colocar na mesa, o maior esforço, Jonas, ele tem que ser nosso. Nós temos que se dedicar e mostrar para os nossos filhos que nós estamos nos esforçando para dar o melhor para nossa esposa, para nossa metade e para os nossos filhos. Então é a bênção da provisão. Você vai então desfrutar dos frutos. E depois, no final, fala da obediência, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente se você comer, você vai morrer. Essa ordem sobre obedecer foi dada primeiramente ao homem também. Foi dada ao homem. Ou o homem deixou de passar essa ordem para a mulher, o homem deixou, ou ele estava ausente. Pense comigo. Será onde estava o homem, Jonas, na hora que a serpente começou a falar com Eva? Onde estava Adão, né? Quando a serpente começou a falar com Eva? Será que Adão estava ligado? Será que Adão estava fechando todos os cantos do jardim? Para que a serpente não pudesse ter acesso a nenhuma árvore? Reflita nisso. Tem alguma serpente que você está sabendo, que você está sendo avisado, que está tentando entrar na sua família? Tem? Com certeza tem. Tem alguma serpente que você já foi avisado por um pastor, por um discipulador, por alguma pessoa aqui, que essa serpente, a serpente da pornografia, a serpente da impureza, a serpente da imoralidade, a serpente de uma pessoa aí fora do casamento, tentando prejudicar o seu casamento? Você já pensou nisso? O homem tem que estar atento para cortar a cabeça dessa serpente, para essa serpente não ter acesso ao fruto, à árvore, e para não oferecer lá para o seu cônjuge. Isso tem a ver com obediência. Então, queridos, cultivar, cuidar, cultivar e ser bênção de provisão na sua casa é uma questão de obediência a Deus. Não é nada demais. É só obedecer a Deus e a sua palavra. Eu digo, você tem puxado a frente na sua casa? Você tem sido responsável pela sua casa e tem dito? Eu quero dizer para você que quando existe algo na sua casa, quando o disjuntor cai, quando a máquina de lavar queima, quando o chuveiro queima, é você que tem que resolver, é você que tem que ir atrás, sou eu que tenho que ir atrás. Eu não estou dizendo para você que você tem que saber trocar, porque eu sou péssimo nessas questões aí, mas eu vou atrás, eu já ligo. Você não pode deixar isso para sua mulher, isso é função sua. Isso é função sua, é função nossa. Essa organização maior, essa função de organização, nós temos que nos preparar para isso. É nossa. Tenha contato de eletricista, de encanador, de jardineiro. Se você não faz as coisas, tenha contato. Quando tem esse problema na sua casa, é você que tem que resolver, sou eu que tenho que resolver, não é a esposa. Tem uma fachada mais alta para lavar, um beirado. Onde já se viu a mulher pendurada no beirado e na fachada, gente? Somos nós que temos que fazer isso. Essa função de organização, do maior, do grosso, é conosco. O Senhor nos fez mais reforçados para isso. O homem já tem o seu próprio corpo diferente da mulher para isso, porque ele já tem o seu físico já de caçador. Alguns já vai crescendo aqui, né? O negócio vai complicando, mas é o físico mais de caçador. Daquele que vai trazer a provisão, aquele que vai buscar o alimento. O homem andava jornadas, dezenas de quilômetros para ir atrás de um bicho para eles comer uma carninha de noite, para ter uma carne na janta. Não era ir como ir no Arker hoje pegar um frango de R$10,90 na promoção a sobrecoxa. Ele tinha que andar um dia para conseguir uma carne, uma proteína. Então veja como era difícil, era preparado fisicamente para isso. Então essa questão de organização somos nós, irmãos. Somos nós, de provedor, de cultivar, de cuidar do nosso lar. Agora, nós saímos de um local onde é que Deus falou só com o homem, e depois você sabe que aconteceu isso aqui, aconteceu a queda, infelizmente aconteceu a queda, e agora o Senhor fala com o homem e com a mulher. Vamos lá no 3, versículo 17 até o 19. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Ou seja, aqui o Senhor diz assim: porque você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto também, você vai morrer. E nós estamos aqui, nós morremos. Estamos morrendo todo dia. Todo dia as nossas células morrem um pouquinho mais.
Todos os dias. O envelhecimento faz parte do salário do pecado é a morte. Não tem lá, o salário do pecado é a morte? É isso, é nós envelhecermos. Eles não iam envelhecer nunca. Nós vamos ter isso na vida eterna. Corpo glorificado, estatura de varão perfeito, restaurados através de Jesus. Mas hoje é normal a pessoa ficar mais doentinha, dar um probleminha. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Caminhamos para a morte. Mas temos a esperança na vida eterna. Amém, queridos? Então, olha só. Primeiro, dê ouvidos ao que nós, homens de Deus, temos dado ouvido. Ao que tipo de modismos nós temos cedido mesmo na igreja. Estando na igreja, nós temos cedido aos modismos do mundo? Nós temos dado prioridade às coisas do mundo, ao invés de dar prioridade à nossa casa, ao nosso jardim, à minha casa, ao meu jardim, sua casa, seu jardim? Nós temos dado prioridade a coisas fora do que a nossa casa? Está errado, está equivocado. Esse aqui é o modelo bíblico, amém, irmãos? É o modelo bíblico, nós estamos falando do modelo da Bíblia. Antes da queda, que era o perfeito, e agora após da queda, que ele já fica imperfeito. Então ele deu ouvidos. Você tem dado ouvidos a alguém? Tem dado ouvidos a alguma pessoa? Alguma pessoa tem te perturbado, tem tirado você da sua paz por causa do que tem falado para você? Eu quero dizer que nem todas as vezes que o seu filho ou a sua esposa fala alguma coisa para você, você deve dar ouvidos. Você tem que sempre balizar o que eles falaram pela palavra de Deus. Nós temos um termômetro aqui, temos um balizador, temos um paquímetro. Nós temos tudo aqui em que nós medimos o que eles falam para nós, inclusive os nossos familiares, pela palavra de Deus. Ou agora só porque é o teu pai que falou determinada coisa que é errado, que é injusto, que não é certo, foi o pai que falou, eu vou fazer. Não! O nosso balizador é a palavra de Deus. Nem pai, nem esposa, nem filho. Se for contra a palavra, nós não devemos seguir esse caminho. E veja, versículo 18 fala de espinhos e de ervas. Ou seja, nosso trabalho, independe do que seja, ele vai trazer para nós dores físicas e dores emocionais. Independente que seja. Ele fala que nós íamos trabalhar entre espinhos e abrolhos, Jonas. Então, por exemplo, por quê? Você pode notar, gente, que nós somos pagos para resolver problema. Você pode notar, nós somos pagos para resolver problema. É problema. Por exemplo, o Jonas é pago para resolver problemas nos carros. O pastor Abel, pela misericórdia do Senhor, aleluia, glória a Deus, ele é pago, ele recebe, né, para resolver problemas das pessoas. Emocionais, espirituais, precisar demônio, madrugada e... Eu sou pago também. Eu sou pago por causa de acidente de trânsito, incêndio em casa, incêndio em empresa, morte de pessoas, eu trabalho com seguro. Sou pago por isso. Tem algum irmão que trabalha com tecelagem, alguma coisa aqui, confecção? Tem? Vocês são pagos porque as pessoas não passam frio. Estão fazendo tecido, estão fazendo fiação, tecelagem, enfim. Por que tem fiação e tecelagem? Fazer coberto, fazer cobertor, fazer roupa. Então, o David é pago para trazer segurança. O Márcio é pago porque tem que desenvolver sistema para ficar mais fácil para as pessoas. Todos os nossos trabalhos, nós somos pagos para resolver problemas. Todos estão resolvendo problemas. O Mário está aqui na igreja resolvendo problema. Não é, pastor Abel? Hoje, Mário, tem que fazer o certificado. Hoje, Mário, tem que ficar pronto até final de semana, quinta-feira de tarde. Eu posso dar estágio para ele. O problema resolvido. Vocês entenderam? O gaúcho é pago para resolver problema eletrônico dos caminhões. Ah, fita, pá. E agora o cabo, hashtag. Né? Não é verdade? Então, e assim sucessivamente. O Lelo, a parte da alimentação é pago para matar a fome das pessoas lá. Enfim, todos nós, meus irmãos, todos nós somos pagos para resolver problema. E isso causa em nós dores físicas em alguns casos e em outros casos dores emocionais. Você pensa que às vezes à noite eu durmo tranquilo quando não tem um problema que eu tenho que resolver, alguma situação que eu tenho que resolver do trabalho, porque trabalha no escritório o dia todo, trabalha com venda, está conversando com todo mundo, está tudo legal. Tem vezes que tu chega em casa quebrado emocionalmente. São os espinhos, são os abrolhos, são as ervas daninhas. Você é consumido também pelas necessidades dos outros, pelos problemas. A pessoa... Essa semana uma pessoa colidiu num carro, fez um strike na Águas Claras, foi 4 carros. Lá na Águas Claras, e ela me ligou sendo culpada, e eu querendo ajudá-la, que uma seguradora não processasse ela. Eu querendo ajudar, eu disposto a ajudar. Né? E ela me ligou, e eu disse, você acha que eu sou culpada? Eu disse, sim, pelo Código de Trânsito você é culpada, pelas câmeras você é culpada, se Deus vê aqui você é culpada. Não tem como. Ela cortou a frente e fez um strike lá nas Águas Claras. Certo? E quando eu falei assim, tu não é juiz, ela já me chamou de tu na segunda. Tu não é juiz para dizer se sou culpado ou não. Não, mas eu estou tentando te ajudar. Eu sei que a seguradora vai cobrar uns 50, 60 mil dela agora. Mas ela não deixou eu falar para ela. E
deitou o sarrafo em mim, eu desliguei o telefone. Já me deu uma dor de cabeça na hora, gente. Estou falando para vocês, deu uma dor de cabeça, eu tomei uma água, né? Por quê? Porque faz parte do meu trabalho, da dificuldade das ervas aqui, daquilo que foi lançado, aquela palavra que foi lançada, e assim somos todos nós, independente do que área nós trabalhamos. Existe o cansaço físico, em alguns casos, e em outros casos, emocional. E do suor do teu rosto comerás o teu pão. Não importa se é um suor físico, se é um suor emocional, se é uma preocupação, se é suar a mão a frio aqui, de nervoso, mas é algo emocional. Então todos nós, né, com sua fadiga ou seu suor, estamos inseridos nesse texto aqui, ó, diretamente. E daí, eu quero levar você para exemplos bíblicos agora, do que a palavra fala sobre isso. O primeiro exemplo bíblico que eu quero falar é sobre Abraão. Até eu e o pastor Abel ontem falamos de Abraão e de Davi, no telefone. Eu vou falar de Abraão e de Davi rapidamente, tá? A responsabilidade espiritual de Abraão. Vamos lá, Gênesis 18, 19. Vai um pouquinho para frente comigo. Gênesis 18, 19. Olha que palavra poderosa. Diz o seguinte. Essa palavra é do Senhor, tá? É o Senhor falando. Pois eu o escolhi para que ordene, olha só, ordene os seus filhos e os seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, vírgula, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Porque você vai entender depois porque tem esse para quê aqui no meio. Então veja bem, o Senhor deixa claro para Abraão que a função dele, ele tinha promessa gigantesca de ser o pai das nações, de ser o pai da fé. Mas o Senhor deixa claro que para isso acontecer, ó, ele tinha que ordenar os seus filhos a caminharem nos caminhos do Senhor. Querido, os nossos filhos, eles não têm escolha. Os nossos filhos têm que vir para a igreja. Não pode dar escolha para filho. Não estou com frio, não estou com vontade hoje. Ah, mas é adolescente. Eu quero dizer para você que enquanto seu filho estiver morando na sua casa, comendo da sua boia, comendo o seu arroz, do seu feijão, a responsabilidade é sua. Você tem que trazer ele. A autoridade muitas vezes vai vir xingando, vai vir assim chateado com você, mas é com você. Essa autoridade é sua, é responsabilidade sua enquanto ele estiver debaixo do seu teto. Essa responsabilidade é sua, e Deus está falando isso para Abraão. Olha, conserve os seus filhos no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e o que é direito. Mas como conservar fazendo o que é justo e o que é direito? Se você também fizer o que é justo e o que é direito, porque é o exemplo que arrasta. Não é eu faço o que eu digo e não faço o que eu faço. É o exemplo que arrasta. Então eles olhavam para Abraão, né, e viam o que Abraão fazia e seguiram no caminho de Abraão. Então, Abraão, Isaac, Jacó, né, os 12 filhos, entre eles José, então nós sabemos que a posteridade, que a promessa foi cumprida na vida deles. Mas tem um para quê aqui. Diz assim, ó, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Só veio o que foi prometido para Abraão por causa da obediência dos filhos também. Então eu quero dizer para você, muitas vezes as promessas não estão sendo cumpridas na nossa família. Não estou falando de uma particularidade sua, mas às vezes as promessas não estão sendo cumpridas na nossa família. Por quê? Porque às vezes você e os seus filhos não estão andando corretamente como Abraão andou. Aqui tem um para quê. Tem um detalhe aqui, dizendo que para acontecer tem que permanecer firme com o Senhor. Então, às vezes as coisas não acontecem na nossa casa, na nossa vida. E eu experimentei muito isso, pastor Abel testemunha. Até eu conseguir me desvencilhar de muitas coisas e avançar em muitas coisas. Eu tinha um para quê que eu não estava fazendo. De repente, eu fiz, eu coloquei em prática, a verdade tomou conta e aí a coisa avançou. Então, eu quero dizer para você que é assim, tem um para quê aqui. Tem um para quê, tem algo que é nós que temos que fazer. Nós e os nossos filhos, nós e a nossa descendência. Tá? Tinha sido prometido sim, né? Mas o papel é cumprir para que a bênção então ficasse completa. Como diz, ó, para que o Senhor faça vir a Abraão tudo o que lhe prometeu. Então, quem é alguém que ordena? Alguém que ordena é alguém que tem autoridade. Agora eu pergunto, nós dentro da nossa casa, com os nossos filhos e com a nossa esposa, nós temos autoridade? Pois é, se nós não temos autoridade, nós temos que ter. Nós temos que buscar essa autoridade. Agora você consegue conquistar uma autoridade através do exemplo.
Como é que você vai chamar um filho seu para um culto doméstico? Como é que você vai chamar o filho seu para ler uma Bíblia se você não lê a Bíblia? Como é que você vai chamar o seu filho para orar se você não ora? Entendeu? Então ele está vendo você e ele vai com você. Seu filho vai com você. Nós somos os heróis dos nossos filhos. Os nossos filhos querem estar conosco, os nossos filhos clamam pela nossa atenção. Vocês já viram um memezinho que o menino quer comprar a hora do pai? Vocês já viram isso? Tem no Instagram? Ele pergunta para o pai: pai, quanto é que é a tua hora? Porque o pai estava com ele, mas estava só no futebol o tempo todo. Estava só no futebol. Estava só vendo TV, vendo série o tempo todo. E daí ele disse: pai, eu queria saber quanto é que é a tua hora. Daí o pai disse: não, a minha hora, fez rapidamente, a minha hora dá R$80. E o menino economizou aí uns 2, 3 meses ganhando um dinheirinho do vô, ganhando uma coisinha, ganhou. E ele chegou para o pai dele no sofá e disse: ó pai, está aqui, ó, quero comprar a tua hora. R$80, pai, agora me dá uma atenção aqui. Meu irmão, isso aqui dá um negócio aqui, não dá. Então vai ter horas que nós temos que dar atenção para os nossos filhos. E queridos, não é só sobre nós. É sobre o que está acima de nós. Não é sobre nós somente, nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. E Deus está acima de nós. Eu vi um pregador nesse dia falando, não sei se vocês já escutaram sobre isso, eu vi um pregador falando o seguinte, que lá para o Jerusalém, há muito tempo atrás, né, lá na Cidade Santa, um burrinho chegou em casa todo contente. Chegou em casa para mamãe burrinha dele e falou: mamãe, eu estou famoso porque eu entrei na cidade hoje e todo mundo me aplaudiu. Jogavam ramos, jogavam galho de árvore e diziam assim: Hosana, 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 Hosana. E eu ganhei muitos likes, o meu Instagram bombou. E o burrinho estava, pensando, que estava com tudo, E a mamãe dele disse assim: vai amanhã no mesmo horário para ver o que acontece. E lá o burrinho chegou no outro dia e ninguém deu bola para ele. Ele foi entrando no lugar, naquela cidade, e o pessoal foi olhando para ele, e daqui a pouco já estava dando pontapé no burrinho, para o burrinho sumir de lá. Chegou em casa todo triste e foi dizer para a mãe: mamãe, não sei o que aconteceu, já comecei a perder seguidor, perdi like, ninguém mais deu bola para mim. E a mamãe, muito sábia, falou para ele assim: não é sobre você, é sobre quem está acima de você. Era Jesus que estava no burrinho, por isso que foi. Então não é sobre nós só, irmãos, mas é sobre quem está acima de nós. Nós carregamos um legado de Deus, uma direção de Deus. Nós temos que fazer diferente. Nós temos que ser diferente dos homens que estão no mundo. Você tem que ser diferente lá na empresa das pessoas que estão lá, que não conhecem a Deus. Porque tem alguém que está acima de você, que você tem que carregar, esse nome com o seu coração. Tá bom? Então nós sabemos que a promessa de Abraão se cumpriu. A preocupação de Abraão era tão grande, a preocupação de Abraão era tão forte, queridos, que Abraão deixou um terreno comprado para ser enterrado. Você sabia disso? Olha só que forte. A preocupação dele com a sua família era depois, era para a posteridade. A Bíblia fala lá em Gênesis 25, que Isaac e Ismael foram enterrar a Abraão num campo que ele havia comprado já anteriormente. Ele tinha deixado um lugar para ser enterrado. Olha que forte, gente. A preocupação dele estava com a pós-morte. Nós ainda falamos ontem, terra na caverna de Macpela, alguma coisa assim. Então veja que forte isso. Ele se preocupou com a sua posteridade depois da sua morte. Quando for enterrar, já estava lá o terreno para ser enterrado. Então veja que pai, por isso que é o pai da fé, o pai das nações. E a promessa toda se cumpriu. Agora, para você ver como Davi pega pesado com Salomão. Vamos lá em 1 Reis 2. 1 Reis 2. Olha o que ele fala. 1 Reis 2, 1 ao 3. Ele fala assim: estou para seguir o caminho de toda a terra, ou seja, para a cova, para a morte. Aqui Davi estava se despedindo. E olha só o que ele fala para Salomão: por isso, seja forte e seja homem. Olha que pegada que ele deu em Salomão aqui, gente. É como se o nosso pai chegasse para nós assim na hora da morte: só, seja homem de agora em diante, hein? Honra aí o que tu carrega. Honra o meu legado, honra o que eu estou deixando para ti. Ele chamou ele firme aqui. Seja forte, porque ia vir vento contrário, e seja homem. Davi falou isso para Salomão. E o que a gente sabe? Que enquanto Salomão ficou no caminho, deu tudo certo. Salomão pediu sabedoria, e Deus disse: não, estás pedindo sabedoria, podendo pedir tudo, mas eu te dou tudo agora. Mas a gente sabe que lá na frente Salomão deu uma complicada. Porque ele deu ouvidos a algumas mulheres, ele deu ouvido aos seus prazeres, ele deu ouvido a coisas do mundo. E olha só o que aconteceu. A gente vê ele lamentando o tempo todo em Eclesiastes, numa profunda depressão, um desânimo.
uma tristeza. Por quê? Porque saiu dos caminhos que seu pai tinha dito que ele haveria de ficar. Olha só o que Davi fala: obedeça o que o Senhor, o seu Deus, exige. É exigência de Deus. Exigência. Ande nos seus caminhos, obedeça a seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará e tudo o que fizer e por onde quer que for. Então ele diz, você vai ser abençoado se você obedecer. É bem claro, a herança de toda a família de Abraão se comprovou e chegou inclusive até nós, que Abraão é nosso pai da fé também. Por quê? Porque a família dele permaneceu sendo fiel e conservando a fé. E olha o que aconteceu. A gente sabe, se você for estudar aqui, só pela misericórdia, que ainda Jesus foi descendente de Davi, porque tinha sido uma promessa diretamente de Davi, porque por Salomão ali tinha se arrebentado tudo. As tribos foram divididas, outro dia a gente pode falar sobre isso, aconteceu um monte de confusão, mas o Senhor foi fiel, e a promessa de Davi foi cumprida. Jesus é o filho de Davi. Agora, nós vimos aqui que Salomão, ele errou. Salomão, ele deu ouvidos. Assim como Adão deu a Eva, Salomão deu ouvidos aos problemas de fora, às situações de fora, aos pecados de fora. Então, seja forte, seja homem. Queridos, nós como pais, nós temos que fazer como Davi fez com Salomão, como Abraão fez com Isaac. Nós temos que dar direção para os nossos filhos. Primeira, direção espiritual. Trazer para a igreja. Como é que vou dar direção espiritual? Não, deixa em casa vendo televisão, deixa em casa jogando videogame o tempo todo. Não é essa a direção. É trazendo para a casa do Senhor. Segundo, trabalho e a sua preparação, estudar, para conseguir um emprego, trabalhar. Nós temos que direcionar os nossos filhos nisso. Terceiro, casamento. Nós temos que ensinar os nossos filhos, eu estou ensinando o Lucas, gente. Vocês podem achar que eu estou ficando doido, mas o Lucas fala assim, pai, eu queria te avisar para te preparar também, porque eu quero casar cedo. Eu não quero casar tarde. A Vitória casou aí com 19 aí para 20, eu estou querendo casar com essa idade também, não quero esperar muito não. Já estou observando e tal. Aí eu olho para ele e digo, meu Deus, Senhor, oh, aleluia. E eu digo, filho, para casar tem que fazer assim, para casar tem que fazer assado. Eu vou falar para vocês sabem, eu já contei para alguns de vocês, o Neto tinha 19 anos, a Vitória tinha 16. Aí o Neto apareceu, pô, Aurélio, queria tomar um café contigo lá no Bart's. Eu disse, o mistério, quer tomar um café comigo no Bart's. Aí veio o Neto, sabe o que é, Aurélio? Conversamos um pouquinho e tal. Não, eu queria namorar com a Vitória. Eu disse, tá. Falei para ele, tu queres namorar para quê? Com a Vitória? Não, eu quero namorar para casar. Aí deu um engrossado no caldo, né? Quero namorar para casar. Eu disse, é para casar? Ele disse, é para casar. Então é o seguinte, dentro de um ano tu volta. Tens um ano, e dentro de um ano tu volta. O pastor Abel acompanha tudo. Dentro de um ano tu volta então para nós conversar. Quando faltava algum dia para um ano, o celular tocou. E agora? O que aconteceu? Uma questão de maturidade para a Vitória, que é minha filha. Uma questão de maturidade para o Neto, que queria se tornar meu filho. Também. Por quê? Porque nesse um ano, ele remou muito. Nesse um ano, ele teve que remar muito. Não, o negócio é sério. É para casar? Para casar tem que se preparar. Para casar tem que se preparar. Não, eu quero casar. E aí? Vai morar com papai e mamãe? Não. Gente, olha só o que fala em Provérbios 24, 27. Coloca lá, sobre o nosso papel de ter que ensinar aos nossos filhos. Provérbios 24, 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura, e depois disso edifica a sua casa. Olha só o que fala. É nosso papel falar isso para os nossos filhos. Seja a menina, ou seja o menino, a menina com uma parte de proteção, ou você vai deixar a sua filha casar com você vai chegar, eu vou casar com a tua filha. Pô, você vai proteger sua filha? Não vai chegar para Isabel, vai carregar Isabel para qualquer lugar ali, tu vai deixar? Ou as nossas rotinhas lá na frente? Não, sem nada? Não, nós não vamos deixar. Nós não vamos deixar, as nossas filhas são bênçãos, nossas filhas, e o cara tem que vir preparadinho, o mínimo de... Não é que eu estou dizendo que tem que ter tudo pronto, não, mas é pronto pelo menos para pagar um aluguel, para pagar a fiança ali fiança locatícia. É duas. Não é verdade? Não, pelo menos ter o dinheiro para pagar uns 3 meses de aluguel para seguir a vida. Não tem que estar tudo pronto. Não estou falando que está tudo pronto, ter a casa pronta, não. Mas pelo menos ter condição ali de pagar o aluguel e botar comida na mesa. Não é isso, gente. Ou vão deixar as meninas, bobão, que nada. Nós somos o quê? Sacerdote do nosso lar.
autoridade da nossa casa. Voltou depois de um ano, se preparou, mais 2 anos casaram, glória a Deus. Entendeu? Cada um fazendo. Então olha só, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura. Ou seja, trabalha primeiro, estou falando aqui. Deixe pronto. Depois disso, edifique a sua casa. Ou a sua família. Casa que tem a ver com família. Edifique a sua família. Então tem que ter um mínimo de preparação para edificar a sua família. Assim com as meninas e com os meninos. Com os meninos a gente tem que ensinar, os nossos meninos ensinar a trabalhar. Ah, tu quer casar? Não, então tem que te preparar. Vai só comprar um carro, rebaixar, jogar no chão, tal, e daí? Tem que... não, quero casar. Não, só casar porque é necessidade fisiológica, os hormônios. Aproveita trabalhar enquanto tem vigor físico, né? Então essa preparação é papel nosso, com as nossas meninas e com os nossos meninos, tá bom? E também fala sobre andar nos caminhos, no versículo 3, que andar nos caminhos tem a ver com o ensino da palavra que você tem que ensinar os seus filhos na palavra de Deus, tá? Para a gente estar terminando, olha só, fala de decretos, mandamentos, ordenança e testemunho. De Deus e nossos. Primeiro de Deus. Ande nos decretos de Deus, nos mandamentos de Deus, nas ordenanças de Deus e no testemunho de Deus. Mas nós somos filhos de Deus. E nós também lançamos as palavras sobre a vida dos nossos filhos, da nossa descendência. Do nosso jardim. Nós cuidamos do nosso jardim, preparando os nossos filhos para ter um jardim também. Então veja bem, o que é um decreto? É um propósito e uma determinação das coisas que vão acontecer. Você tem que confessar o que vai acontecer com fé. Em nome de Jesus na vida dos seus filhos. Na sua vida e na vida da sua família. Isso é um decreto. Certo? O que é um mandamento? O mandamento é uma voz de comando. Como é que está a nossa voz de comando na nossa casa? Voz de comando é de quem manda. É simples. Comando é quem manda. Então como é que está a nossa voz de comando na nossa casa? Né? Os nossos filhos têm nos obedecido? Terceiro, ordenança. Ordenança é uma ordem do sacerdote, que você é um sacerdote da sua casa, é algo sagrado. Veja bem. E por último, testemunho. É a certeza da verdade de Deus, que causa marcas profundas em nossas vidas. Se a certeza da verdade de Deus causa marcas profundas na nossa vida, nós explicando elas para os nossos filhos, para a nossa esposa, para a nossa família, nós vamos, através do testemunho da palavra de Deus, causar marcas profundas na vida das pessoas também. E é por isso que a igreja é tão importante, que a igreja é lugar de testemunho. Olha quantos testemunhos que nós temos aqui, quantas vidas restauradas, quantas vidas tiradas do charco de lodo, quantas vidas transformadas nós temos aqui nessa noite. Pois o Senhor quer nos impulsionar, nos levar um passo adiante, um passo de autoridade nessa noite, em nome de Jesus. E para concluir, irmãos, né, na nossa casa, no nosso jardim, na minha casa, no meu jardim, nós temos que ser homens posicionados e homens que fazem a diferença nas suas famílias. Nós temos que fazer essa diferença, tá? Queridos, para terminar, isso aqui se trata de proteger o seu lar. Quem quer proteger o seu lar aí a partir dessa noite, diga um amém. Queridos, a nossa palavra se trata de prover as necessidades do seu lar. Quem está disposto a prover as necessidades do seu lar? Necessidade física, de alimentação, espiritual. Amém? Além disso, se trata de impulsionar os nossos filhos. Os nossos filhos, eles são lançados como flechas, mas quem é que puxa aqui? Quem é que impulsiona? Somos nós. Nós que somos chamados a impulsionar os nossos filhos. E por último, né, de ser um testemunho e ter o respeito, né, pelo agir e pelos exemplos. Então, queridos, nessa noite, em nome de Jesus, é essa reflexão que eu quis trazer para vocês, de nós estarmos juntos, né, nas nossas casas, nos nossos jardins, na minha casa, no meu jardim, sendo um sacerdote, alguém usado por Deus, posicionado, como o pastor Abel pregou outra vez aqui, posicionados para posicionar. Posicionados, vocês viram que a maioria leu foi a Bíblia. A Bíblia. Falou dos versículos da Bíblia, da palavra. Posicionados para posicionar. Homens com posição dentro do seu jardim. No seu jardim quem manda é você. No seu jardim a voz de comando é sua. No seu jardim a autoridade é sua. E querido, é um privilégio para nós. As esposas, as mulheres podem até ficar chateadas, mas Ele nos criou primeiro, por isso que nos colocou como sacerdotes. E Ele disse a nós assim: cuide do seu jardim, cultive o seu jardim. Depois Ele criou a esposa. Nós não somos melhores que as mulheres por causa disso. Nós somos iguais a elas em questão de importância para Deus. Mas Ele nos deu essa função e nós temos que guardar. Nós somos complementares. O homem e a mulher se complementam.
Olha o anel e a aliança. O anel e o dedo. Se complementam. Então que nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo, né, possa fazer a diferença na vida de vocês. Amém? O pastor Abel vai orar por nós.